Uma cidade dinâmica, casa de importantes indústrias e com um forte polo comercial, mas com foco no seu bem maior, a sua população. Esta é Esteio. Localizada apenas a 20 quilômetros de Porto Alegre, Esteio ocupa a segunda posição no Índice de Desenvolvimento Socioeconômico, o IDESE, e a terceira no Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, na região metropolitana. E se agora o Transurb é um importante elo de ligação da cidade com a capital do estado e com São Leopoldo, no passado foi também devido à construção de trilhos de trem que no final do século XIX começou a se formar um assentamento, que mais tarde cresceria e se tornaria a cidade de Esteio. Meu pai comprou um terreno aqui no Esteio, na rua Santo Amaro. Aí ele construiu uma casa de madeira, simples, aí nós viemos morar para cá. Era uma rua que não tinha residência nenhuma. Tinha a igreja batista ali, a única construção. E a nossa era a segunda. Eu trabalhava no Instituto de Beleza, em Porto Alegre. Então, todos os dias eu ia para Porto Alegre trabalhar e voltava de noite. Então, eu era a primeira que tinha Instituto de Beleza, que fazia corte de cabelo e unha. E no Esteio era eu. Não tinha rede elétrica ainda. Então, a minha mãe segurava o lampião. Meus pais vieram para Esteio, acredito que em torno de 35, 36. Eles moraram anteriormente em São Leopoldo. Eu tive uma infância, uma adolescência assim, bastante movimentada. Uma em razão do Partido Comunista, que meu pai fazia parte, e eles achavam que Esteio emancipado seria muito bom. Com a emancipação, Esteio recebeu, né, a abertura de muitas escolas municipais, estaduais, e meu pai falava, para os meus filhos já não importa, todos nós já estávamos na universidade, né? Mas ele ficou muito feliz, mesmo assim, porque as crianças, né, estavam tendo esta oportunidade de ter escola próximas às suas casas. Eu acho que a escola tem essa questão de fomentar o projeto de vida das crianças e dos adolescentes. Em 2009, 10 escolas iniciaram nessa caminhada. Então, desde esse período, Esteio está dentro dessa política, atendendo crianças e adolescentes em tempo integral. Então, a gente tem nas diversas escolas oficinas de percussão, de música, de esportes, de judô, taekwondo, capoeira, acompanhamento pedagógico, enfim, é um número bem variado de possibilidades que cada escola escolhe, né? Cada escola tem a autonomia de definir as oficinas que vai ter na sua grade curricular, e aí os alunos participam dessas atividades. Em Esteio, educação é assunto sério. A cidade possui mais de 20 escolas municipais, que atendem em torno de 11 mil alunos. Há também um Centro Municipal de Educação Inclusiva, facilitando o acesso de todos à educação.
Eu cresci em Esteio, eu nasci aqui, nunca saí daqui, nunca tive uma experiência de morar fora, voltar, nada assim, sempre foi aqui. A única mudança que eu tive foi que eu morava numa parte mais calma da cidade e aí eu vim morar pro centro. Quando a gente era criança, podia ficar na rua brincando até tarde, hoje em dia nenhuma criança mais faz isso. Elas ficam dentro de casa, mexendo em computador, mexendo em tablet, telefone. E a lembrança maior que eu tenho, assim, é de estar do lado de casa, que tinha um espaço vazio, assim, sabe? A gente podia ficar brincando ali até tarde. Desde que aquelas primeiras casas começaram a ser construídas nas margens dos trilhos, muita coisa mudou. Com a emancipação, a cidade cresceu, prosperou, recebeu indústrias, trabalhadores e hoje oferece qualidade de vida e infraestrutura para a sua população. Eu vim para Esteio em 1948, final de 48. Era só uma estrada, um carro vinha e o outro ia. Passado uns tempos, meu pai achou que o Esteio já estava evoluindo bastante. E aí meu pai iniciou com o movimento pró-emancipação de Esteio. Fazíamos parte das passeatas, mobilizando as pessoas que se entusiasmassem por essa causa, os benefícios que traria. O crescimento da cidade havia sido impulsionado já nos anos 30, com a construção das rodovias do estado que aceleraram a sua urbanização. Nos anos 50, quando Esteio se emancipou, a cidade contava com cerca de 20 mil habitantes que viviam em 6 mil casas e possuía mais de 100 indústrias. Não tinha automóvel assim como tem hoje. Era difícil ver um automóvel na estrada. Quando vinha um carro de Porto Alegre, a gente ouvia o barulho que vinha um carro, ouvia o barulho aqui, vem vindo um carro. E de noite, quando a gente via uma luz no céu, clareava, é porque vinha um carro ou um ônibus. Era muito pouco. Aí eu fui a primeira motorista, e era de Kombi. Aí eu levava a criançada da minha rua ali, tinha mais crianças. Todos os dias eu levava e buscava as crianças no colégio. O Esteio, quando nós viemos para cá, tinha 5 automóveis. Todos eles quase de médicos. Aqui tinha o Dr. Paulo, o Dr. Ervino, o Dr. Oséias. Então, a gente, quando vinha um carro, já conhecia, já sabia de quem era. A fábrica naquele tempo era bem pequenininha, tinha aproximadamente uns 20 funcionários. Nunca se pensou que ia ficar desse tamanho aqui, né? Betânia é a maior empregadora de Esteio e ela também é uma grande arrecadadora de ICMS. E estamos aí, né? Estamos trabalhando, fazendo força. Saiu a primeira geração, já deixou a direção da empresa, está agora com a segunda geração. E estão muito entusiasmados e tocando muito. Acho que você tem um grande futuro pela frente. Nós precisamos trabalhar bastante para ela poder crescer. Nós viemos morar no bairro Novo Esteio em 1965. Não havia nada de diferente dentro de Esteio. E aqui se tornou um local onde as pessoas vinham se reunir aos finais de tarde ou aos finais de semana, traziam os filhos para que brincassem. Então, fizeram uma parte de lazer, não só na época de exposições, mas em todas as épocas. Eu estudo em São Leopoldo e meu namorado estuda em Porto Alegre. E aí essa coisa de quando eu tô na aula ou quando ele tá na aula, eu sinto a gente meio longe, assim, sabe? Se um tá aqui e daí o outro tá lá. Mas quando a gente tá
os dois aqui em Esteio, ele na casa dele e eu na minha, mesmo que sejam longe as casas, eu sinto que a gente tá mais perto. Porque eu acho que a cidade faz isso. Hoje, o município conta com mais de 80 mil habitantes. Desde sua emancipação, Esteio cresce em todas as áreas. Na saúde, o Hospital São Camilo é referência em maternidade e obstetrícia, com cerca de 90 nascimentos mensais. O hospital é público, do ano passado para cá ele atende 100% SUS e ele teve algumas modificações assim, de área física, de investimento no número de funcionários, de várias particularidades assim, com melhoras assim, nos últimos tempos. Trabalho aqui há muitos anos, há 25 anos já, tenho visto bastante evolução nesse sentido e acho que pode evoluir mais ainda. É trabalhando pelas pessoas e junto com as pessoas que estamos construindo uma cidade do futuro. Esteio é a minha cidade. 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 Esteio é minha cidade. Esteio, 60 anos. Bem-vindo seja.